dia, abençoados do Senhor. Eu saúdo a todos com a graça, a paz, o amor, a alegria de Jesus Cristo. Eu sou a Bispa Solange Brant, da Igreja Cristo Vive em São Paulo. Fazemos parte da Missão Apostólica da Graça de Deus. É uma alegria que se renova a cada manhã, que nós podemos estar juntos através deste meio de comunicação, falando do amor de Deus, da sua graça, da sua verdade libertadora, e poder compartilhar também da nossa experiência com a sã doutrina, a genuína graça de Deus. Estamos desta semana estudando, lembrando, recordando que Jesus Cristo é o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Que Jesus é Deus, que Ele é plenamente Deus, que toda a plenitude da divindade está em Jesus Cristo. Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é soberano, Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é aquele que tem o cetro em suas mãos e que governa soberanamente a tudo e a todos. Eu quero neste dia dizer a você que os momentos que antecedem o Natal, a celebração do Natal, eles têm sempre uma expectativa de que a paz nos corações vai se manifestar, de que a alegria vai ser o tema dos encontros, enfim, que haverá harmonia. E muitas vezes, quando chega a hora de um almoço, quando chega a hora da ceia de Natal, um encontro de família, nem sempre isto acontece. Nem sempre há esta alegria, este amor manifesto e a tão sonhada harmonia, tão desejada. Mas eu quero dizer para você que com Jesus isto tudo se torna viável, isto tudo se torna possível. Ele é a luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Jesus Cristo muda o viver quando Ele entra como Senhor e Salvador num coração. Quando Ele está entronizado como Deus, como Rei, então Ele altera o curso da história. Na verdade, Ele escreve uma nova história a nosso respeito. E eu quero muito que você se abra para algo muito grande, muito bom da parte do Senhor. Hoje, nós estamos aqui na véspera do Natal, falando deste Deus, compartilhando aquilo que é lição bíblica, aquilo que é conhecimento bíblico a respeito do verdadeiro Natal. Para que as pessoas não se iludam, que estão celebrando um bebezinho, que daqui a alguns meses, na Páscoa, será um adulto ensanguentado. O nosso Deus está muito além de um bebezinho, de um adulto ensanguentado. O nosso Deus, em Jesus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, o Filho único, aquele que desceu do lugar onde primeiro estava e depois para lá voltou. Quero lhe mostrar o que diz o livro de João, no capítulo 1, versículos 1 a 4. Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo, a palavra, o Logos, a ação, era Deus. O Verbo era Deus. E diz no versículo 14: E o Verbo se fez carne. O Verbo era Deus. E o Verbo, Deus, se fez carne. E habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus Cristo é Deus. O apóstolo Paulo, de posse dessa revelação, quando escreveu a sua primeira carta a um jovem pastor chamado Timóteo, ele fala deste mistério, que deixa de ser mistério quando o próprio Espírito de Deus revela.
Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, está escrito: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Este é Jesus. Ele foi manifestado na carne, mas ele sempre existiu. Aliás, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o eu sou, ele é o todo-poderoso. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo estava criando todas as coisas. E um dia, para nosso bem, para nosso benefício, como provisão e propiciação pelos nossos pecados, ele vem a este mundo para ser o nosso substituto e carregar com as nossas doenças, enfermidades, iniquidades, pecados para a cruz do Calvário, nos tornando sarados, nos tornando livres de toda maldição, de todo flagelo, da morte, livres dos principados e potestades. Só um Deus verdadeiro, que é puro amor, poderia fazer isto por nós. E ele o fez. Ele se humilhou. A Bíblia diz que ele se esvaziou da sua glória. Se humilhou, tornando-se servo. E nós devemos glorificar este Deus com tudo que somos e com tudo que temos. Ainda no livro de Lucas, capítulo 1, versículos 78 e 79, nós encontramos esta palavra profética a respeito de Jesus, num cântico poético de Zacarias, quando ele diz: graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Uma expressão para este Deus maravilhoso, sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Jesus Cristo é este Deus que vem para alumiar a nossa vida toda. A palavra de Deus diz: aqueles que jazem nas trevas e na sombra da morte. Como era a nossa vida antes de Jesus vir com sua luz, trazer a dissipação das trevas? Era assim. Vivíamos na sombra da morte. Vivíamos sem esperança. Vivíamos uma vida sem sentido, sem significado. Uma vida vazia, uma vida fútil. Uma vida pequena. Uma vida finita. Mas Jesus, o sol nascente das alturas, um dia nasceu em nossos corações, fez brilhar a sua luz, e a nossa vida se encheu de luminosidade, a nossa vida se encheu de alegria, de sentido, de significado. A nossa vida se tornou a vida abundante. A nossa vida, amados, passou a ser uma vida completamente dirigida pelo Altíssimo, pelo Deus tremendo. E os nossos passos passaram a ser dirigidos por este Deus maravilhoso, Jesus, o Deus conosco, o Emanuel. E ele guiou e dirigiu os nossos pés a partir de então, pelos caminhos da paz. Este bem que nós recebemos de um Deus que nos ama, que nos amou e que sempre nos amará. O seu amor por mim e por você é incondicional. Um amor tão grande que o levou às últimas consequências por esse amor. Ele tinha um plano e esse plano jamais poderia ser frustrado. Diz a palavra do profeta Isaías, no capítulo 60, versículo 1. Dispõe-te, resplandece,
porque vem a tua luz. Isso era uma profecia a respeito do que aconteceria comigo, com você, com o povo de Deus, quando Jesus verdadeiramente invadisse o nosso coração com a sua luz. Dispõe-te agora, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. A glória do Senhor já nasceu sobre mim e sobre você, e sobre a vida de todo aquele que recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. A glória do Senhor nasceu, o seu brilho, a sua luz, a luz do sol nascente das alturas, a luz divina, Jesus brilhou em nossa vida. E brilhou em nosso interior, iluminando tudo que somos. Nós hoje, amados, podemos nos dispor. Hoje nós podemos resplandecer, porque esta luz já foi manifesta a cada um de nós. Nós já temos este brilho, a glória do Senhor já nasceu sobre as nossas vidas. Diz a palavra no versículo 2, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. O mundo sem Cristo é escuro. As pessoas sem Jesus estão em trevas. Mas sobre ti, sobre você, você filho de Deus, você predestinado em amor para esta grande salvação, você chamado por Jesus, justificado por Ele, você salvo, sobre ti, diz a palavra, aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Receba esta palavra, que há um brilho na sua vida, que todos devem ver, que todos podem ver. Basta que você deixe este brilho resplandecer. Que você viva este dia, estes dias, hoje, amanhã, depois, este final de ano, início de 2016 e todo o decorrer do novo ano, que você viva resplendente, que você viva brilhando, que você viva exalando o bom perfume de Cristo, que todos vejam que sobre a tua vida há uma luz que não cessa. É a luz de Jesus Cristo. É a luz do sol nascente das alturas. Daquele que veio do céu para trazer paz, amor, cura, saúde, alegria, harmonia, prosperidade, recursos, capacitação e todos os sonhos que são de Deus para nós realizados. Você pode viver um Natal diferente, você deve viver um Natal diferente, você tem que viver um Natal diferente. Deus mesmo nasceu no seu coração, no meu coração. Já houve um Natal dentro de nós. E agora, a cada ano, independentemente da data, nós celebramos. Você se lembra quando é que o sol nascente das alturas se manifestou a você? Você se lembra quando nasceu sobre você a glória do Senhor? Quando a luz de Jesus brilhou, você se lembra daquele momento em que houve um divisor da sua história, o antes de Cristo e o depois de Cristo? E agora, com este conhecimento, depois da graça revelada, nós não podemos, amados, fazer com que estas celebrações passem em brancas nuvens para nós. Nós somos as pessoas mais felizes da face da terra. Nós conhecemos o verdadeiro Deus e a vida eterna, Jesus Cristo. Nós conhecemos o Emanuel, o Deus conosco. O sol nascente das alturas. A luz que vinda ao mundo nos iluminou, nós conhecemos Jesus Cristo. Não Jesus Cristo, bebê na manjedoura,
Jesus Cristo, o Deus conosco, o Deus vivo, o Deus que se humilhou, se tornando a nossa semelhança humana, para nos resgatar, para nos salvar, para nos libertar, para nos dar vida eterna. Nós temos que celebrar, nós temos que glorificar a Deus de uma forma muito intensa. No livro do profeta Malaquias, no capítulo 4, versículo 2, está escrito sobre ainda este sol. Jesus é comparado a um brilho tão extremo, né? Que lá fala o sol nascente das alturas, porque ele não é um astro, mas ele vem do céu para nos iluminar. Agora Malaquias fala de um sol da justiça, dizendo assim no versículo 2: Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Por que como bezerros soltos da estrebaria? Quem já viu no campo, quando se soltam os bezerros, que saem da estrebaria ali, daquele curral, como eles saltam, como eles pulam, como eles ficam livres, dando aqueles saltitos, aqueles coicezinhos, né, para trás. Sabe a comparação que o profeta faz aqui? Ele diz que quando nós, filhos de Deus, tementes a Deus, crentes em Jesus, salvos, aqueles que creem na palavra, a palavra de Deus diz, né, que nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. A salvação que aconteceu conosco interiormente, ela passa a ser também uma ação constante em todas as áreas da nossa vida. Essa salvação, na verdade, é uma grande libertação. Porque diz, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. O Senhor, quando veio, e Ele é também, na Bíblia, o sol da justiça na nossa vida, Ele nos libertou. E nós passamos a ser pessoas completamente felizes, alegres, livres, soltas. Você está entendendo? A nossa vida não tem mais cercas, prisão. A nossa vida não pode ser mais detida por nada. A nossa vida não está mais aprisionada num curral, numa estrebaria. O diabo não pode mais nos prender, nos segurar, nos aprisionar. Jesus Cristo, o sol da justiça, já veio, trazendo salvação. E nós podemos hoje estar livres, pulando, louvando, adorando. Nós somos livres, nós não somos mais cativos do diabo, do império das trevas. Quem fez isso? Deus. Deus conosco, Jesus Cristo. Ele é o sol da justiça. Ele é o sol nascente das alturas. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é, amado, a rosa de Saron. Você sabe que num lugar desértico, totalmente desértico, há somente uma espécie de rosa que brota no meio do deserto. Jesus é comparado a esta rosa. É a rosa de Saron. Porque quando tudo está deserto, e assim estava a nossa vida, Jesus aparece, trazendo a beleza, trazendo a vida, trazendo energia, trazendo graça, trazendo glória, trazendo virtude àquele deserto que nós éramos.
Jesus já brotou como a rosa de Saron nos nossos desertos. Não há mais deserto para quem está em Cristo Jesus. Não há mais secura para quem está em Cristo Jesus. Quero voltar com você a Lucas. Vamos lá. Estamos crescendo aqui neste conhecimento. Lucas, capítulo 1, versículo 79. Diz assim, voltamos ao cântico de Zacarias. Para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os pés pelo caminho da paz. Há um caminho de paz, que não dura apenas as comemorações natalinas. Há um caminho de paz que não dura apenas o dia 31 de dezembro, o dia 1º de janeiro. Há um caminho de paz constante, permanente, para quem está em Cristo Jesus. Para quem tem Jesus como seu único Deus, o verdadeiro Deus, o Deus vivo, o Deus real. O nosso caminho hoje é um caminho de paz. Jesus aplanou, Jesus nos guiou por um caminho de paz. Ele disse, eu sou o caminho. Quando nós estamos em Cristo, nós estamos no único e verdadeiro caminho. Este caminho é de paz. A Bíblia diz que nesse caminho, nem o louco pode errar. Então nós temos muita segurança em Cristo Jesus. Isto é Natal, né? É um Natal constante, o ano inteiro. Todos os anos da nossa vida com Cristo, nós temos paz. Nós andamos por um caminho de paz. No livro de Mateus, capítulo 4, versículo 16, diz assim: o povo que jazia nas trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Pois não era eu, você no passado? Não éramos nós, povo de Deus, antes da nossa salvação? Nós também jazíamos nas trevas. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, jazíamos nas trevas. E a palavra de Deus diz que para nós, o Senhor se apresenta como luz. E ele diz aqui que o povo que jazia em trevas viu grande luz. Eu vi, você viu também. Jesus se mostrou, se deixou ver por nós. E aos que viviam na região e sombra da morte, eu vivi na sombra da morte, amados. A palavra de Deus diz que resplandeceu-lhes a luz. A nossa vida não tem mais trevas, a nossa vida só tem luz. Mas como isso aconteceu de fato? Como é que Jesus fez isso comigo, com você? Nós temos a resposta em João, capítulo 8, versículo 32, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele nos mostrou a verdade, fez-nos conhecer a verdade. Ele é a verdade, e nós fomos libertos. Ele disse, eu sou o caminho, e nos colocou no caminho certo, caminho de paz. Ele disse, eu sou a verdade, e se revelou a nós, e a verdade nos libertou. E ele disse, eu sou a vida, e ele nos deu a vida dele, a vida perfeita, a vida completa, a vida eterna, a vida abundante de Jesus. Isto é Natal, amados. É Deus conosco, é Deus em nós. O apóstolo Paulo, de posse desta revelação, que Deus não apenas visita ou vem e vai embora, mas agora mora em nós, nos selou com o Santo Espírito da promessa para o dia da redenção. Ele afirma, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo está na sua vida, Cristo está na minha vida. Já aconteceu o nosso Natal há muito tempo, que a cada ano, a cada mês, a cada semana,
a cada dia, a cada hora, se conseguirmos, nós possamos celebrar este Jesus e dizer uns aos outros, nós que o conhecemos como luz, como o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã, o Emanuel, o Deus conosco, que nós possamos dizer uns aos outros sempre, não só no dia de Natal. Feliz Natal. Isto é, Cristo em nós, a esperança da glória. Graça e paz. Olá, abençoados do Senhor. Eu estou aqui em meu nome, em nome do meu marido, Bispo Rai, e de toda a nossa família, para lhe desejar um feliz ano novo. Mas eu não quero apenas desejar. Eu quero que o meu desejo se realize na sua vida, se concretize e que você tenha um 2017 novo, grande, tremendo, cheio da glória de Deus. Mas eu creio que eu possa lhe ajudar a realizar isto que é o meu desejo e provavelmente o seu desejo também no Senhor. Para isso, nós temos que agir por fé. Nós não podemos ser remissos em possuir aquilo que já é nosso direito e faz parte da nossa herança. Portanto, venha domingo para o culto de louvor, de adoração a Deus. Culto da família espiritual reunida. Imagine o primeiro dia do ano, 1º de janeiro de 2017. Primeiro domingo, primeiro dia da semana. Primeira ceia celebrada no ano novo, no ano de 2017. Que glorioso será o nosso ano se nós verdadeiramente não procrastinarmos, se nós verdadeiramente avançarmos e se verdadeiramente nós construirmos, desde os primeiros dias, das primeiras horas do ano, um ano sólido, com fé, confiança, perseverança. Eu lhe convido para participar. Eu vou mais longe. Com a permissão de Deus, eu lhe convoco para, no primeiro dia do ano, prestar o seu culto, suas primícias ao Rei de toda a glória. Domingo, dia 1º, o nosso culto será realizado às 18 horas aqui na Cristo Vive São Paulo. Celebraremos a ceia, ouviremos a voz profética do Senhor e estaremos dando início ao melhor ano das nossas vidas, ao período mais feliz da nossa existência. E eu aproveito para lhe lembrar que dia 2, segunda-feira, primeira segunda-feira do ano, nós vamos elaborar juntos, no culto de oração e confissão, o nosso projeto de vida vitoriosa para 2017. Eu espero você, sua família, para escrevermos as visões, debaixo da inspiração do Espírito Santo, e colocarmos ali, diante de Deus, todos os nossos alvos, metas, sonhos, objetivos, motivos de oração e confissão, juntos, em amor, em congregação, com sabedoria do alto, numa grande noite de oração e confissão. Dia 1º, dia 2, é aqui na casa de Deus, na Cristo Vive São Paulo, o seu, o meu, o nosso refúgio em graça, que nós estaremos nestas 2 importantes noites que vão definir o nosso ano de 2017. Mais uma vez, feliz ano novo. Graça e paz a todos.